Querido Mestre Jesus, Divina Luz, Divino Amigo, que alegria, Senhor, este encontro, esta reunião com os nossos amigos, estes momentos em que recebemos em nossos lares a visita dos nossos benfeitores queridos, destes amigos, destes mestres que vêm a nós, trazendo-nos luz e paz. Que alegria, Senhor, podermos estar entre aqueles que conhecemos esta doutrina maravilhosa. Abençoada doutrina espírita que nos ensina tanto, que nos mostra as verdades sobre a vida, que nos permite tomarmos consciência de quem somos, de que somos filhos de Deus, de que estamos neste mundo em aprendizado, em crescimento, que nos ensina, Senhor, que somos eternos e imortais e que devemos trabalhar sobre nós mesmos para que nos transformemos em criaturas melhores. Ajuda-nos, Senhor, a sermos bons, a colocarmos em prática o que temos aprendido, para que cada oportunidade seja bem aproveitada. Nós agradecemos, Senhor, a bênção do estudo, que possamos ser envolvidos e inspirados pelo alto. Que estes queridos benfeitores possam nos transmitir a paz, possam nos transmitir energias de saúde, de bem-estar. Pedimos, Senhor, que afaste de nós o mal e que a luz possa estar sempre presente conosco. Inspira-nos, Senhor, no aprendizado desta noite, para que possamos valorizar cada vez mais estes ensinamentos. Fica conosco, nos oriente, nos proteja e guarda-nos sempre sob a vossa proteção. Que assim seja. Deixa eu ver. Então, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Vamos dividir a leitura do texto hoje. Eu vou fazer o início, Ana, depois você toma a continuidade, tá certo? Então vamos lá. Capítulo 14 do livro Pensamento e Vida. O tema de hoje é o corpo. Abstendo-nos de qualquer digressão científica, porquanto os livros técnicos de educação usual são suficientemente esclarecedores no que se reporta os aspectos exteriores do corpo humano, lembremo-nos de que o espírito inquilino da casa física lhe preside a formação e a sustentação, consciente ou inconscientemente, desde a hora primeira da organização fetal, não obstante, quase sempre sob os cuidados protetores de mensageiros da providência divina. Trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons de que é portador, segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo, o espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano, associando-as à própria vida desde a vesícula germinal. Amparado no colo materno, estrutura-se-lhe o corpo mediante as células referidas, que, em se multiplicando ao redor da matriz espiritual,
como a limalha de ferro sobre o ímã, formam a princípio os folhetos blastodérmicos, de que se derivam o tubo intestinal, o tubo nervoso, o tecido cutâneo, os ossos, os músculos, os vasos. Em breve, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, acha-se o espírito materializado na área física, Narina. na arena física, manifestando-se pelo veículo carnal que o exprime. Esse veículo, constituído por bilhões de células ou individuações microscópicas que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética, lembra uma oficina complexa, formada de bilhões de motores infinitesimais, movidos por oscilações eletromagnéticas em comprimento de onda específica, emitindo irradiações próprias e assimilando as irradiações do plano em que se encontram, tudo sob o comando de um único diretor, a mente. Desde a fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que lhe são próprios. Criaturas existem tão conturbadas além túmulo com os problemas decorrentes do suicídio e do homicídio, da delinquência e da viciação, que, trazidas ao renascimento, demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios pela disfunção vibratória que os cataloga nos quadros da patologia celular. Enfermidades congênitas nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo, reclamando-nos a internação na esfera física, às vezes por prazo curto, para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. Surgem, porém, outras cambiantes dos reflexos do passado na existência do corpo. Causas amargas de mutilações e doenças são guardadas na profundez de nosso campo espiritual, como sementes de agressivo espinheiro que nós mesmos acalentávamos no obscuro terreno da culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. São plantações de tempo certo que a lei de ação e reação governa, vigilante, com segurança e precisão. É por isso que, muitas vezes, consoante os programas traçados antes do berço, na pauta da dívida e do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações em plena prosperidade material, ou por desastres fisiológicos de comovente expressão, quando mais irradiante se lhe mostra a saúde. Contudo, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justos atenuantes, quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Emmanuel. Muito bom, muito obrigado, Ana Célia, obrigado, Giovana, obrigado a todos. Bom, nós temos um texto extremamente profundo, extremamente importante e extremamente esclarecedor. Nós não podemos negar, né, que estamos falando de um texto escrito em 1958. Bom, 58, né, foi escrito o prefácio, provavelmente o texto foi escrito antes disso até, e nós temos um médium, né, que não tinha a menor ideia do que sejam blastodérmios,
e coisas do tipo, né? Porque eram conhecimentos de biologia que já existiam na época, já estavam razoavelmente consolidados, mas não eram de conhecimento deste médium, né? Chico foi alguém que pôde frequentar a escola até o quarto ano primário. E a tese que é defendida nesse texto, ela é uma tese ainda, obviamente, não aceita pela medicina moderna, pela ciência moderna, que aceita em parte, né? Então, por exemplo, nós sabemos que a ciência moderna, ela aceita que a mente influencia o corpo, que as emoções influenciam o corpo, mas que uma mente que ainda não existe, né, na matéria influencia a formação do seu próprio corpo, é claro que isso ainda para a ciência é algo a ser descoberto, né? Se nós nos restringirmos à tese espírita, ela para nós é muito clara, embora muito clara no sentido da explicação, não dos mecanismos. Se nós olhamos para o que Emmanuel diz, eu ficaria profundamente reconfortado se fosse afetado por uma doença ou se tivesse um filho com problema, ou alguém próximo a mim, porque a natureza da explicação que é dada é de uma profundidade e de uma clareza muito grande. Emmanuel diz que nós moldamos, né, o perispírito é a matriz sobre a qual será moldado o corpo, né, do futuro bebê. Essa matriz ela traz consigo ferimentos que podem ser oriundos de dramas psicológicos, de traumas, de homicídios que engendraram culpas profundas, de crimes cometidos que engendraram culpas profundas, embora nem sempre tenham sido corrigidos pela lei humana, de suicídios, de homicídios seguidos de suicídios, né? Esse conjunto de tragédias que nós conhecemos na história da humanidade e nas histórias pessoais. Então, quando nós voltamos à esfera física, muitos desses espíritos estão tão alterados na sua frequência vibratória, no seu perispírito desorganizado, que alguns vivem muito pouco tempo. Outros se apresentam com síndromes e outros se apresentam como nós todos, né? Porque eu acho que ele fala de todos nós aí, que são aqueles casos que um belo dia você pode estar aparentemente muito saudável e, de repente, né? Como ele diz, são plantações no tempo. Essa expressão é muito interessante, porque há processos que nós engendramos que vão nos alcançar no tempo, né? E se nós não os corrigirmos nesse entretempo, nós seremos alcançados por eles, porque a parte mais consoladora dessa mensagem é certamente não só a explicação, mas o que ele fala no final, né? Que nós podemos corrigir pela mudança de atitude, de vibração e de padrão, né, vibratório, padrão significando que nós mantemos uma constância de mudança, né? Não adianta nós mudarmos um dia e voltarmos ao mesmo padrão no dia seguinte. É uma constância na mudança, né? Isso altera os padrões vibratórios, né, da alma e nós podemos corrigir esse essa plantação que está vindo que nós deveríamos colher agora e que talvez não tenhamos necessidade de colher, né? Então, o mecanismo que está por trás disso tudo, né, ele é muito complexo. Nós temos teorias, né, desde o século XIX, né, nós já temos, deixa eu ver se eu guardei o nome do autor aqui,
Tem o Hans Driesch, né, por exemplo. Ele foi um embriologista e biologista e filósofo alemão, né? E ele foi uma figura central na corrente filosófica do filosofia e biologia, né? Chamada novo vitalismo. E ele fez vários experimentos, né? Que vão levar a uma série de descobertas na na biologia, por exemplo, estas que Emmanuel estão falando, né? Ele fez experimentos em 1890, esse Hans Driesch, e ele fez experimentos, por exemplo, fala aqui no estudo, né, que eu separei, ele separou, né, blastômeros, esperando que cada forma, né, fosse desenvolver, né, metade, expecting it to form metade de um organismo, né? Mas cada célula desenvolveu uma larva completa, né? E esses resultados levaram ele a dizer que a noção de totipotência, né, que o Vitor poderia falar para nós se tiver fresco na memória, é, mas ele vai dizer, a partir disso que ele começa a ver, né, ele diz, eu não posso acreditar que o desenvolvimento humano seja algo que é ou aleatório ou que depende de fatores, né, bioquímicos e físicos, porque há uma, há uma inteligência, né? Ele cria a noção de inteléquia, esse filósofo, e dizendo há uma inteligência que está gerindo tudo isso. E, e quando eu fui fazer a pesquisa, né, para o nosso estudo, é impressionante, eu estava até discutindo com o Vitor, né, nós pedi ajuda para que ele, né, na parte de biologia e medicina, e é impressionante como o que Emmanuel está colocando nesse texto é hoje o que nós podemos chamar pesquisa de ponta em biologia e medicina. Eu não vou entrar em detalhes agora, nós podemos falar depois, né? Porque vamos abrir já para que a gente possa começar a dialogar. Mas há teorias modernas, né? Das quais eu posso falar daqui a pouco, que aproximam muito, né? Que começam a aproximar muito o espiritismo, né? Destas noções. Embora a ciência da Terra ainda não reconheça, né? Nós já temos teorias como a do campo morfogenético, do Rupert Sheldrake. Nós temos outras teorias, né, como a do Michael Levin, e são coisas muito interessantes, que mostram que Emmanuel provavelmente, né, não vai demorar muito para ser confirmado pela ciência. Ou se demorar, será uma pena, né, porque isso poderia ajudar muito na compreensão de mecanismos biológicos complexos, de síndromes, de doenças, mas também de curas, né, de processos curativos. Porque é claro que atrás desse conhecimento todo se escondem mecanismos que nós poderemos controlar. E controlando, talvez ajudar, né? Por exemplo, me permito aqui, né, sonhar com uma possibilidade. Nós podemos identificar que um espírito vai nascer com dificuldades muito grandes, né, que tem uma estrutura vibratória muito comprometida. Não está escrito em lugar nenhum que ele tem que nascer com, né, uma síndrome, mas ele vai nascer porque ele vai estruturar o desenvolvimento fetal todo dele, né, em cima de uma matriz que está comprometida. E, bom, nós poderíamos, ao menos, né, com certas terapias, certos processos energéticos, quem sabe ajudar esse espírito a ter um mínimo possível de problemas, né? Não sabemos. Quantas perspectivas curativas, médicas, podem se esconder atrás desse conhecimento, né? Mas finalizo dizendo que é maravilhoso que a gente tenha uma compreensão, né? Quantos pais, muitas vezes,
se sentem culpados, né? É um problema genético, se é um problema genético é culpa minha, né? Ou, eu sofri um susto na gravidez, ou tomei um tombo, ou passei por um momento muito difícil, né? A verdade é que, se isso pode ter uma influência, né? Na verdade, nós sabemos que os espíritos agem para proteger, né, a criança que está para nascer. Há pessoas que passam por traumas muito grandes, por uma gravidez terrível, e isso não, né, não justifica realmente um quadro, né, problemático ao ponto de termos uma criança com uma síndrome ou uma coisa mais complexa, né? Claro que pode haver influência, mas essa influência certamente não chega a esse ponto, né? E se chega, deve chegar por alguma razão. O que eu acho que não é o caso, porque todo o sistema, né, todo o sistema do processo de gestação é feito para proteger, né, e isolar dos impactos externos uma criatura que está se formando. Bom, é, não vou entrar na discussão que eu tive, né, com a inteligência artificial, é, mas depois eu, o Vitor, se quiser, né, dar um toque a respeito disso, mas eu, de todo modo, eu posso voltar daqui a pouco nesse aspecto, né? Porque tem uma série de coisas que a própria inteligência humana hoje explica, mas não explica, né? Então, eles negam a teoria, às vezes, espírita na parte, né, de reconhecer que existe uma matriz, mas, por outro lado, as explicações que são dadas não chegam a ser muito convincentes, né? Faltam peças. Então, paro por aqui, abro para que a gente possa ter uma reflexão em grupo, né? Antes de voltar e falar um pouco dessas teorias que eu fui explorar na pesquisa, né? Então, está aberto para o nosso diálogo em grupo. Sebastião. Sebastião, depois Yuri. E boa noite. Eu seria desculpa, uma pergunta. Eu me perguntava se nós teríamos a possibilidade de fazer algo para ajudar o corpo que saberíamos que poderia nascer doente. Como, por exemplo, eu estava pensando na cena quando André Luiz chegou no solar. Ele foi curado na sua parte que estava doente no ventre, porque ele tinha dañado seu perispírito na terra, bebendo. Então, ele, quando chegou lá, foi curado por os doutores lá, que a medicina lá era completamente diferente, mas eu me perguntava se o contrário poderia funcionar. Se eu chego na Terra encarnando num corpo que vai estar doente, porque meu espírito é bem doente, e eu encarno para espiar ou para me curar aqui, nós não tendríamos direito de influenciar esse mecanismo que a providência divina já puso lá para que eu possa espiar e não sei se você entende, como por exemplo, agora se pode saber se um menino vai nascer com o síndrome de Down e você pode decidir de guardar ou não guardar, mas isso já é ir contra a providência divina, contra o mecanismo esse divino da reencarnação. Esse é um dos dilemas, né, Sebastião, éticos que a medicina está fazendo face, né? Porque para eles não chega a ser muito complicado quando se é materialista, mas para nós é realmente alterar um processo que é necessário para aquele espírito. Porque no próprio plano espiritual, se os espíritos pudessem corrigir aquela situação, eles corrigiriam. E muitas vezes, por exemplo, o caso que você deu o exemplo, né? André Luiz desencarna com uma série de problemas porque ele tinha hábitos de vida, né? Era um médico reconhecidíssimo, né? André Luiz era Dr. Carlos Chagas, foi indicado para o Prêmio Nobel.
o descobridor, né, da doença de Chagas e todo o mecanismo. Ele foi um dos únicos cientistas a descrever todas as etapas do processo, né, o vetor e tudo mais. E só não ganhou o Nobel porque estava no Brasil, né, um país periférico. Mas isso dito, ele era um homem que fumava charuto, tomava uísque, né, como os homens da época. E ele chega no plano espiritual com uma série de problemas, né, decorrentes dessas viciações. E ele é alguém consciente, que compreende a sua situação, que se engaja no processo de cura. Então, essa cura acontece, porque é um paciente que está consciente da sua situação e que vai trabalhar na própria cura. Agora, imaginemos um suicida que se deu um tiro na cabeça ou no coração, ou que desencarnou num quadro de uma tragédia muito grande, num assassinato seguido de suicídio. Essa pessoa pode levar anos no plano espiritual para ser recolocada em condições de se autoajudar. Então, os espíritos vão corrigir esse perispírito no máximo que puder. Mas muitas vezes, qual é o caminho mais fácil? Enviá-lo para a Terra. E aí nós identificamos num teste genético que aquela criança vai nascer com problema, né? Então, para os materialistas do nosso planeta, bom, é mais fácil tirar, porque sabemos que vai ser uma criança que vai ter problemas, a família vai sofrer, né? Então, vamos tirar. Mas nós espíritas sabemos que aquele pode ser um passo necessário, né? Mesmo que ele viva pouco tempo, para a correção daquele espírito, para reorganizar a sua estrutura espiritual, coisa que eles não puderam fazer no plano espiritual. Agora, nós aqui, se pudermos ajudar, nós temos o dever de ajudar. E se a nossa medicina um dia desenvolver recursos para melhorar essa situação, ela deve melhorar. Por exemplo, uma criança que tem potencialmente, né, a potencialidade de nascer com uma síndrome ou um problema qualquer, nós ainda não sabemos o efeito de terapias energéticas, do passe, né, da música. Nós ainda não exploramos nada, né, com relação a melhorar a condição. Por exemplo, se essa mãe, desde o início, né, for instruída para ter um certo procedimento, será que isso teria uma influência? Nós temos que fazer pesquisa, né? Por exemplo, estar em oração permanente, tomar passe, viver uma. Nós não sabemos ainda quais são os impactos, e às vezes terá um impacto que será bom, positivo, mas que não vai alterar profundamente a situação. Nós não sabemos, né? Agora, a medicina do futuro, ela vai não só identificar essas coisas que Emmanuel está falando, mas como trabalhar para ajudar essas almas, né? Que seja na Terra ou que seja no plano espiritual. Porque no plano espiritual, eles têm medicina, né, para o perispírito. E muitas vezes é possível curar doenças ou reestruturar o perispírito e nós voltamos para a Terra com zonas sensíveis, mas não lesadas. E aí que vem esses casos que Emmanuel fala no texto, né? Que de repente você está com uma saúde que parece tudo bem e de repente está com uma coisa qualquer, né? Porque são zonas da nossa estrutura energética que não foram trabalhadas e recuperadas no processo de vida que estamos vivendo. Então, elas estavam lá, potencialmente perigosas, né? E o nosso estilo de vida permitiu que elas se passassem de potencial a atual, né? A fato. Então, tento me restringir ao questionamento que o Sebastião levantou, extremamente importante, né? Porque nós temos, né, um espírito que nasce precisando daquela experiência. Nós podemos, né, sendo materialistas, proceder como procedem os materialistas, mas é certo que isso causa, né, mais uma dor, mais um trauma.
E talvez até esse trauma e essa dor possam ser, né, choques necessários a esses espíritos. Vai saber, né? Nós não temos como avaliar. Mas, idealmente, né, sabendo isto que nós sabemos, nós não podemos imaginar que há casos. Se um espírito manifesta desde o nascimento a potencialidade de ter um problema qualquer como este, nós podemos estar em face de um espírito cujo único mecanismo que sobrou, né, foi trazê-lo de volta à Terra para que ele possa, nessa prisão biológica, né, brigando com essa prisão biológica, reconstituir os tecidos, né? Porque eu não sei se fica claro para nós esse mecanismo. Quando é que você gosta da liberdade? Quando você está preso. Quando é que você gosta da saúde? Quando você está doente. Quando é que você gosta de poder se expandir? Quando você está bloqueado. Então, quando nós renascemos numa condição dessa, né, de um corpo que bloqueia as nossas capacidades, é porque nós eliminamos essas capacidades num certo momento lá no passado. E renascemos agora com a restrição. A restrição nos faz desejar aquilo que perdemos. E desejando aquilo que perdemos, nós começamos a refazer os tecidos perispirituais, a corrigir a ferida, né, que nós fizemos. Então, é um processo, né, que poderia ter sido resolvido no plano espiritual se houvesse, provavelmente, a colaboração desse espírito. Mas, às vezes, o dano é tão grande e a situação é tão difícil que a única forma, né, é dizer não, né, vamos mandar para o corpo e ali, nessa prisão biológica, ele vai trabalhar para reconstituir a sua própria saúde, né? Tanto que no Livro dos Espíritos, o que Allan Kardec nos diz das crianças que têm esses problemas, né? Que quando elas estão libertas no sono, elas têm plenitude de faculdades. Assim como alguns cegos, né, que eram colocados em estado sonambúlico e se deslocavam e passavam a ver, né, e descreviam os lugares, as cores, né, mas eram cegos. Então a gente vê, nós vemos aí que o ser humano é algo bem, bem especial, né? Mas não sei se ficou mais claro, Sebastião, mas se não for o caso, volte, né? Requestione. Yuri? Muy buena noche. Tem muita coisa para falar, muito importante, mas eu também fiz a pergunta à inteligência artificial, porque eu gosto muito da biologia e tudo isso. Então, quando o Emmanuel fala aí das células que sendo motores individuais e tudo isso, eu perguntei se isso estava muito avançado com respeito à época de agora, porque tem apenas uns descobrimentos, não? Como que as células têm essa energia, essa irradiação e tudo isso. E sim, ela confirmava que estava muito avançado com respeito agora. Achei muito interessante. Mas eu queria falar, eh, nós estudamos um texto do Emmanuel, também, sim, também do Emmanuel, que se chama a harpa divina, falando do corpo. Então, uma frase que ficou assim muito marcada para mim, falando assim que o corpo é o campo mais elevado do trabalho que a evolução nos oferece na Terra. Então, que para chegar, não, a possuir o corpo humano, o princípio inteligente, tive que passar por tanto o mineral, o vegetal, animal, para finalmente chegar o hominar, não? Então, passou muitas encarnações, milhões de anos, milhões de processos para ter o corpo, essa ferramenta divina, não? Essa harpa que Deus nos deu. Então, esse faz pensar muito na importância do corpo, que seja um corpo são, que seja um corpo doente, é o que
o que precisamos exatamente para chegar, para trabalhar, para transformar-nos, para fazer o nosso aprimoramento, não? Então, quando nós entendemos isso, acho que muda todo, porque já não somos mais vítimas, já não somos mais como que o materialismo fala, que somos produto da azar, ou das armas, como, se do azar, ou que somos, para a ciência, que somos mutações aleatórias. Então, nós entendemos que tem todo um processo e que é um princípio, uma inteligência detrás de tudo isso, e que para nós essas predisposições ou essas deformidades congênitas, finalmente é tão importante porque é resgate, porque é aprendizagem. Então, isso. Você falou, César, desses estudos que foram feitos, então não entendo porque ainda a ciência continua eh, falando que somente a genética e que não tem essa influência com o corpo, se já foram feitos esses, essas experiências antes. Então, é como que essa negação da ciência é tão ridícula porque é, não tem sentido mais se já for demonstrado, mas isso. Obrigada. Obrigado, Yuri. Giovana? Você queria ler aqui, Ana? É uma É, pergunta, talvez posso- um comentário? é, você tem uma prima que tem duas crianças especiais Paralisia e com cerebral. paralisia cerebral, e segundo, e igual mais ainda a cegueira. Ela eh, tinha um dispositivo intrauterino e seguiu tendo o seu período até que se sentiu mal, foi ao médico e descobriu que estava grávida. Os mesmos médicos não sabem e não puderam explicar como Ela estava ela grávida. estava grávida. Pero se perguntam por se são muy buenos padres, pero está dedicada Amor, fala direito. a descobrir suas necessidades antes de conhecê-la. Nós temos, né, essas crianças nunca vêm elas nunca vêm por acaso, né? Se chegaram a esta pessoa é porque é a esta pessoa que Deus confia estas crianças. E os laços que unem esses espíritos podem ser os mais diversos, né? Então, nós temos aí duas crianças com problemas graves, né, de paralisia cerebral e ainda o outro com cegueira. E são espíritos que certamente têm compromissos sérios, né, muito graves, que nascem num contexto, né, de muita necessidade, mas que nascem com uma mãe, um pai, que muitas vezes os aceitaram no quadro de um testemunho de amor, outras vezes têm compromissos, porque fizeram parte da história no passado, que levou, que engendrou aquela situação. Então, é muito variado, né? Saber quais são os. Mas o que nos diz a doutrina é que, bom, se Deus te confia duas criaturas, né, nessas condições, ou um filho nessas condições, é porque Ele espera de você, né, dos pais, que sejam capazes de ajudar essa criatura. Né? É alguém que precisa de ajuda, é alguém que precisa de paciência, de amor, e muitas vezes isso exige, né, uma disciplina de espírito que nós temos que desenvolver, porque não é fácil termos a nossa vida controlada, né, pela necessidade de alguém, porque filhos nessa condição, eles não perguntam se você quer ou não, né, eles não têm condições, eles simplesmente organizam tua vida pelas suas necessidades. E isso é muito difícil, né, porque todos nós temos o desejo de ter uma vida
né, livre de fazermos aquilo que queremos, de organizarmos nossa vida como bem queremos, né? Então, mesmo tendo filhos, nós, né, vamos arrumar o tempo para ir à academia ou para fazer isto ou aquilo, né? Mas filhos assim exigem uma dedicação plena, né? Agora, por que que Deus te deu isso? Por que você? E aí a doutrina Porque nasceram espírita, por que assim, né? nasceram assim? Por que nasceram com você? Né? Então pode ser um ato de renúncia e amor que você pediu, pode ser uma imposição das necessidades do passado, né? Mas qualquer que seja a razão, faça o melhor que você puder, porque se isto exige uma dedicação a tempo pleno, traz também uma recompensa de quem trabalhou a tempo pleno, né? E isto pode eliminar karmas de muitas vidas, né? Então, Chico, ele, nas peregrinações que ele fazia na época de Natal, né, ele ia na casa de muitas pessoas nos arredores de Uberaba que tinham filhos nessas condições, né? Eu lembro de um caso que eram quatro, né? Então, nessas condições, cegueira, paralisia, casos gravíssimos, né? E muitas vezes ele falava para as pessoas que o acompanhavam, né, diante daquilo, ele explicava depois em privado, né, em privê, ele explicava, né, ele dizia, aconteceu isso, isso e isso, são espíritos que estavam muito comprometidos com a guerra, né, ou com casos de suicídios repetitivos, né, espíritos que se habituaram ao suicídio, né, diante do estresse corriam para o suicídio. E aí você nasce aprisionado, né? Então é bastante complexo, né? Mas ao mesmo tempo, quando nós temos a bênção de entender, é claro que isso é muito bom, né? Giovanni? É, eu ia falar realmente sobre essa bênção de entender, né? Porque quantos pais e mães têm, é, mesmo nós, quando a gente não entende, a gente fala, mas por quê, né? Por que essa criança, tanto sofrimento, por que essa família, né, passando por tudo isso? E quando a gente não tem a compreensão que o Espiritismo nos dá, a gente fala assim, é porque Deus, né, é injusto. Então, porque é muito difícil ver uma criança doente, né? É muito difícil ver uma criança que chega a este mundo com tanta necessidade, com o corpo debilitado, ou com uma paralisia cerebral, né? Exigindo dos pais uma abnegação tão grande, porque eu conheço, né? Eu tive um amigo que teve um filho. Tem um filho, né, que teve paralisia, né, tem paralisia cerebral. É, então acho que quando a gente não tem respostas, a vida fica muito mais difícil, né? Mas quando a gente pode estudar, né, com o espiritismo e compreender as razões de uma criança nascer com um problema sério, ou um corpo, né, um corpo físico que tem traumas, né, que foram e a gente entende as razões e a necessidade de um corpo ser como nestes casos, né, a gente entende que isso é passageiro e que está sendo é uma necessidade para aquele espírito se refazer. E quando a gente lê nos livros de André Luiz, eu acho que a gente aprende demais, porque ele, nos livros de André Luiz, né, a coleção de André Luiz, no livro Missionários da Luz, por exemplo, nós estudamos nos nossos estudos de quarta-feira, ele fala, né, o processo reencarnatório. Ele conta sobre um departamento no plano espiritual, o departamento da reencarnação, né? E onde existem especialistas que vão fazer o trabalho de planejamento reencarnatório, porque nós temos um objetivo, né? Como diz André Luiz, um dos benfeitores no livro de André Luiz, ele fala, né, que a educação divina é a finalidade, né? Que a educação do espírito é a finalidade e a reencarnação é o meio. Então, é através da reencarnação que nós
crescemos e evoluímos como espírito. E o corpo, ele vai responder às necessidades do espírito, né? Um corpo deficiente, um corpo doente, ele responde às necessidades reencarnatórias do espírito. Ele precisa daquilo para superar uma dívida, para superar um trauma, né? Reequilibrar, né? Como o César explicou no início, reequilibrar suas energias. Então, essa compreensão, ela é maravilhosa, né? E o plano espiritual trabalha nesse projeto, né, de reencarnação. Então, quando nós vemos, né, um trabalho feito pelos benfeitores para que aquele espírito receba um corpo, né, que condizente às suas necessidades, é o amor e a justiça divina trabalhando, né? Para que o espírito cresça, para que o espírito evolua. Então, nos livros, a gente vê situações, a gente vê exemplos de casos. Por exemplo, no livro Memórias de um Suicida, a dona Ivone do Amaral Pereira, ela conta, né, de um suicida que ele havia assassinado sua noiva, estrangulada, assim, né, enforcada, e ele havia se suicidado depois. E ele, renascendo, ele não tinha as mãos, porque o trauma foi tão grande, ele nasceu sem as mãos, porque ele pediu aquilo, ele tinha necessidade daquilo, ele não tinha o prazer de ter as mãos, porque as mãos foram um instrumento do mal para ele. Então, nesses livros, a gente vê muitos exemplos, né? E de outros, né? Aí ela conta de outros casos também, dos benfeitores procurando famílias para receberem crianças, né, que nasceriam com problemas físicos. Então, os benfeitores, eles fazem esse trabalho de buscar, né, famílias que aceitam. Às vezes são famílias que contraíram débitos de alguma forma e que para se refazerem também, né, diante das leis divinas, eles se comprometem em receber crianças com problemas. Então, a gente vê, ó, é um trabalho maravilhoso, né? O trabalho do planejamento, né? Do planejamento familiar, do planejamento de um corpo, né? Sempre respondendo às necessidades de um espírito, porque o espírito tem o objetivo de crescer, de aprender, de se melhorar. Então, nós temos um instrumento, né? O nosso corpo é um instrumento, segundo as nossas necessidades, né? Isso mesmo. Então, nós temos, né? Quando eu resolvi, né, fazer uma pesquisa com a inteligência artificial, porque para estabelecer alguns pontos, né? Por exemplo, o primeiro ponto é esse: a ciência hoje ela reconhece a influência do corpo, Da da mente. mente sobre o corpo, né? É, como nos casos de efeito placebo, nocebo, por exemplo, ela já reconhece. Mas aí eu questionei, né, a inteligência artificial e disse, mas ok, né? Como é que isso funciona? Como é que o pensamento afeta as células? Onde é que ele age? Qual é o mecanismo, né? E aí, pensamento dispara um processo cerebral que afeta a produção hormonal e que vai afetar as células em geral, ok, mas como é que o pensamento, né, faz o trabalho com o cérebro, né, o processo cerebral? E aí, a resposta é a ciência ainda não sabe, né, nós não sabemos. Nós sabemos o que acontece, nós sabemos quais são os mecanismos que estão implicados, a sequência, mas nós não sabemos como isso acontece. Aí eu questionei, né, mas poderia, né, como é que funcionaria isso, né? Quais são as células num nascituro que poderiam captar, né, uma frequência? E aí ela dá, né, várias estruturas celulares que respondem a campos magnéticos, né, a tudo mais. Mas quando a André Luiz, né, explica, o Emmanuel explica aqui a questão, né, dos blastômeros e tudo mais, são estruturas que vão se diversificar, né, formando outras estruturas.
Mas isso quer dizer que se você já tiver uma influência aqui na nascente, né, você já está coordenando toda uma série em cascata de processos. E aí eu fui questionando, né? E aí ele fala de teorias, né, que tentam explicar, e uma das mais recentes, que está em pesquisa, né, a do Michael Levin, ela se baseia na ideia de que há um campo bioelétrico, né? Se não me falha a memória, é esse mesmo nome, né? É isso, né, Vi? Campo bioelétrico. E eles dizem, mas eu disse, mas como esse campo é formado, né? Aí ele diz, bom, tem os canais de íons, as diferenças de potenciais que são criadas na parede da célula, né? E, e cada célula, como Emmanuel fala no texto, né, é um indivíduo. E ela funciona com um campo magnético próprio, e isso a ciência já afirma, né? E cada célula vai formar um campo eletromagnético que lhe pertence, mas elas formam, são bilhões de células, e elas formam um mapa eletromagnético. E o que eles descobriram é muito interessante, porque este campo eletromagnético tem a capacidade de dizer para as células como se reproduzir, que tecidos formar, quando parar de crescer. E aí eu voltei a questionar, aí eu questionei a inteligência artificial e disse, mas como um campo eletromagnético, que é produto das células, pode determinar o que as células vão fazer? Não tem sentido, né? Então, ele disse, tem a teoria da auto-organização, mas que teoria é essa, né, que explica e não explica? Concretamente, eles não sabem, mas eles fizeram algumas experiências, inclusive eu e o Vitor estávamos discutindo, é muito interessante, né? Porque eles fizeram mudanças nesses canais iônicos e nessa estrutura eletromagnética, por exemplo, de uma plenária, né? Acho que um verme, né? E é um verme que você corta e ele volta a crescer, né? A parte que você cortou volta a crescer. Só que eles mudaram o campo eletromagnético desse verme. E quando ela volta a crescer, ela volta com duas cabeças, né? E as gerações seguintes vão ter duas cabeças. Outra experiência que eles fizeram, eles pegaram anfíbios, né, girinos, provavelmente, e mudaram também o campo eletromagnético desses seres. E aí, por exemplo, teve girino que teve os olhos desenvolvidos na cauda. E eram perfeitos, funcionavam, se conectavam com o sistema nervoso, mas estavam na cauda, né? Então, eles começaram a perceber que mudar esse campo eletromagnético é como mudar um mapa que dirige o corpo, que forma o corpo. Então, eles não sabem como explicar isso. Eles acham que é produto do, ok, é assim, né? Mas isso está muito perto da tese espírita. Porque a tese espírita diz, tem uma matriz eletromagnética que está coordenando isso, né? E isso funciona desde o nascimento. Então, esse Michael Levin é um cara jovem, né? Eu fui pesquisar, ele tem mais de 350 artigos publicados, né? Tem um livro que eu baixei, mas ainda não consegui olhar, e tem um outro que vai sair agora. Não vai demorar muito pelo que falaram. E tem outros pesquisadores que estão trabalhando nessas áreas, e assim, é muito, muito interessante, né? Porque esse campo bioelétrico, eles dizem, olha, o negócio é maluco, porque quando você muda esse campo bioelétrico, você altera a formação dos órgãos. Mas o que Emmanuel está nos dizendo e o que a doutrina espírita nos diz? Que quando o campo bio, né, o campo eletromagnético do espírito, que é o perispírito, está alterado, você altera a formação dos órgãos no corpo físico, né? Então, isso é ciência de ponta, né?
Isso é hoje ciência, que é pesquisa de ponta em biologia. O mecanismo mente e cérebro é outro enigma para a ciência. Né? Então, eu fui questionando para dizer, mas eu quero saber onde, em que estruturas celulares o pensamento pode, né, influenciar. Né? E chega um ponto que eles dizem, a ciência reconhece que há um efeito, né, mas ela não é capaz ainda de saber como se processa tudo isso. Né? Então, teria, né? Isso daria uma conversa de 2 ou 3 semanas, né? Mas eu acho que nós estamos entendendo o fundamento e depois, quem quiser, eu posso passar esses autores mas tem casos, né? Muito interessantes, né? São pesquisas que estão sendo feitas, né? E vale a pena a gente ficar antenado com tudo isso, porque são pesquisas de ponta que estão indo para o mesmo caminho, né? Porque é inevitável, não tem como. Então, nós tínhamos a Yuri e depois a Débora. Sí, yo fiquei pensando nessa parte, César, porque así sí, o que Manuel fala, ¿no? Que nos podemos moldar. Pensava quando estava lendo isso, o nosso impacto sobre as gerações futuras, porque finalmente, falando, por exemplo, do corpo agora, tem um pouco mais de consciência da importância do corpo, mesmo que seja do lado material, mas está falando aí da importância do sono, da alimentação, do exercício, tudo isso. Então, se nós, não, as gerações de agora, as gerações futuras, trabalham sobre essa parte do corpo, não? De sendo um pouco mais saudável, com o tempo, a estrutura vai ir mudando. Sim, a gente vai ter a influência do espírito, do passado e tudo isso, mas vai ter também uma influência dessa parte. Não sei se estou errada nesse racionamento, César. Não, eu acho que não, Yuri. Eu acho que uma boa higiene de vida, ela é uma coisa importante, né? Inclusive, um corpo bem cuidado acaba influenciando o nosso psiquismo, né? Quando nós estamos bem, quando nós estamos fisicamente saudáveis, nós nos sentimos mais dispostos, mais alegres, né? Isso tem um papel importante e vai, né? Isso beneficia a humanidade. Agora, é uma parte da equação, né? Porque nós não somos só um corpo, né? E quando você não cuida da outra parte, inevitavelmente, né? Eu acho que nós não podemos esquecer que, embora o sistema seja reflexo, lembra que Emmanuel diz reflexo cria reflexo, né? Embora o sistema seja reflexo, uma parte dele está no mundo das causas, outra está no mundo dos efeitos. E é claro que nós sabemos que o espírito está na área das causas. Então, ter um corpo saudável se reflete sobre o estado do espírito, mas ter um espírito não saudável vai inevitavelmente criar problemas mais tarde. Então, porque o espírito está no domínio das causas. O espírito O conduz. espírito conduz o processo. Então, há pessoas que têm uma saúde física né, cuidam muito bem do físico, fazem esporte, caminham, comem macrobiótico, né, mas às vezes são almas atormentadas, cheias de mágoas, de rancores, sem vivência espiritual, e isso mais cedo ou mais tarde acaba acarretando problemas, né? Agora, nós não podemos deixar de lembrar um aspecto, né? Que justamente por nós termos um corpo muito denso, processos energéticos podem levar muito tempo para se transferir, o que é bom, né? Porque nos dá tempo de reconsiderar nossas opções e decisões. Então, uma pessoa pode guardar mágoa há muito tempo e isso não vira necessariamente uma doença do dia para a noite.
né? Precisa de muito tempo vibrando naquilo, né? Depende da intensidade, tudo é relativo. Mas essa pessoa pode descobrir no meio do caminho que, ops, né? É melhor eu mudar essa atitude, né? Então, essa parte final do texto de Emmanuel é muito esclarecedora, né? Porque nós podemos mudar tudo isso, né? Mas sim, cuidar do corpo é algo bom e que vai se refletir também, né, na nossa condição espiritual, né, e na nossa condição de corpo futuro, né? Marcos, Débora. Oi, voltando um pouco o ponto que você falou de como a ciência está aos pouquinhos achando indícios de todas as como funciona o pensamento, da onde vem o pensamento. Eu li é só um comentário que eu vi que neurocientistas começaram a fazer descobertas. Saiu uma pesquisa, acho que também, não sei se foi na Alemanha ou na Suíça, eu sou péssimo, mas eles analisam, porque já se sabe dos neurônios, das conexões neurais das pessoas, mas eles estão detectando que os transmissores dos neurônios, dependendo do pensamento, da forma e de cada cérebro, eles têm uma frequência diferente. Então, assim, eles começaram a fazer correlação de falar assim, nossa, os neurônios, mesmo com a mesma conexão, tem algumas pessoas em alguns pensamentos onde a frequência tem como que ondas de alta frequência na forma como pulsa os neurotransmissores, e tem umas e aí começa a fazer aquela ligação com pensamentos de alta frequência, baixa frequência. Eles conseguem ver que o mesmo conjunto de neurônios em frequências diferentes conseguem gerar resultados diferentes, e eles começam a comparar com também como que eram as vibrações eletromagnéticas que emitem as células dependendo das pulsações em velocidades de alta frequência, média frequência e baixa frequência. Então, assim, quando a gente começa a ver nos estudos dos livros, que nós já sabemos, quando fala das vibrações, os pensamentos, é como se aos pouquinhos, por indícios, eles estão chegando lá. Eles não sabem exatamente, mas tem cada vez mais pistas. Então, como você disse, César, né, dos estudos, assim, está convergindo lentamente ainda, mas assim, está chegando. Então, eu acho interessante que eles já se deram conta e falaram assim, não, talvez a origem do pensamento não está aí, está fora do que nós sabemos e entendemos. Então, é muito legal quando você pensa aqui em livros dos anos 50 que foram passados para uma pessoa que tinha até uma quarta série, já tinha conceitos que depois de, sei lá, 70 anos ainda as pessoas não conseguem não conseguem ainda correlacionar, né? Então é isso. É isso mesmo, Marco. Obrigado. E nós estamos, né, diante de, quando nós lemos, como a Giovana lembrou, os textos de André Luiz, no Missionários da Luz e em outros, né, no qual ele descreve esses processos. São processos eminentemente energéticos e mentais, né? Então, por exemplo, o espírito que está reencarnando, mentalmente ele começa a se inibir, né? Ele vai sendo inibido, porque Reduzir. ele começa a perder a capacidade de controlar aquele processo. Então, aí entra no automático. E o automático está nos chakras dele e está no perispírito dele, está na matriz, que ele vai fornecer para o processo, né? Um espírito muito esclarecido deve ser capaz de controlar o processo do próprio nascimento, até provavelmente perto de nascer, né? Porque deve ter uma alta consciência, né, capaz de fazer isso. Porque o perispírito é um corpo. Se você tem capacidade de se afastar desse corpo e de controlá-lo e deixar o processo acontecer, você faz. Qual que é o problema? É um corpo, não é a consciência o perispírito, né? Mas é um corpo que serve de matriz para o corpo físico. Agora, que estruturas são afetadas em primeiro na formação do feto, né? Que como a vibração
do perispírito, né, e da mente que está ali afeta, né, onde ela chega primeiro no corpo, nas células que começam a se multiplicar. É um processo maravilhoso, né, que nós ainda não temos a mecânica, né? Por exemplo, a descrição do desenvolvimento celular, né, da mitose e da meiose. Nós já temos a descrição, né? Ao menos descrever nós sabemos. Para esse processo, nós temos só os indícios que nos são dados pela espiritualidade. Um cientista que é espírita, ele sabe para onde ir, ele sabe para onde olhar, né? E eu fico imaginando, eh, por exemplo, né, as pessoas que vão trabalhar na medicina, que vão trabalhar em pediatria, que vão trabalhar com gestantes, que vão trabalhar com enfermagem, né? Nós precisamos formar pessoas que comecem a dizer para essas mulheres, né, e para os casais, né, vamos trabalhar o lado energético, vamos orar, né, comece o culto do evangelho no lar, né, ou a meditação, se a pessoa não for espírita, não conhece a noção de evangelho no lar, né, a meditação, a caminhar na natureza, fazer respiração, procurar estar em paz. Essas ondas que o Marcos falou, por exemplo, né? Ontem eu estava assistindo um programa de astronomia, né? E ele está dizendo que ele falava de uma vibração, não sei se é Shaun, vibração Shaun, agora me escapa o nome, que é uma vibração que tem no planeta. É como se fosse uma pulsação do planeta, né, que vem do interior do planeta. E ela é de 7 e pouco, 7,4 Hz, que é exatamente a frequência mental nossa quando estamos em alfa, em ondas alfa. Então, quando você medita, quando você ora, quando você está entrando em ressonância, inclusive com o próprio planeta, né? Então, não é sem noção, né, que os feiticeiros do passado, os especialistas em ervas, a natureza, nós estamos todos conectados nesse grande organismo, né? E estamos todos, né, somos todos corresponsáveis do que acontece. Agora, imaginemos uma sociedade na qual, com este conhecimento, né, imagine o cuidado que nós poderíamos ter com as mulheres, né, com a formação dos bebês que venham, com os problemas que vierem, né? Nós sabemos que são espíritos que precisam daquela etapa evolutiva, eles necessitam, mas quanto isso poderia ser minorado, né? Uma criança que recebesse passes, por exemplo, desde cedo, né? Que fosse dispondo sua energia para, né, esse bem-estar, o uso da música, né? Nós precisamos, porque a música é vibração, né? Então nós podemos organizar o campo vibratório de uma pessoa usando a música. Agora, nós estamos vendo uma sociedade, os médicos estão sem tempo, estão sempre apressados, as filas são imensas, os problemas psiquiátricos são terríveis, né? A quantidade que tem está ficando impossível de gerenciar. O que eles fazem? Dão remédio, né? Quando uma caminhada poderia resolver, quando natação poderia resolver, quando prece e culto do evangelho poderia resolver. Então, eu trabalho com jovens com dificuldade, né? E eu recebi uma menina há 2 anos atrás, né? Que tudo tem um diagnóstico. Tudo eles arrumam um diagnóstico. Nós somos os campeões hoje de diagnósticos, né? Para todo diagnóstico nós temos um remédio. Essa aluna foi diagnosticada com descalculia. A hora que me falaram o nome, eu falei: que é isso, Senhor Jesus?
né? Ah, é impossível trabalhar com números, né? Bom, ela fez um percurso, né? Ela não trabalhou um pouquinho em matemática, foi fazendo outras coisas, tudo, e aí eu, né? Falei, a hora que você estiver disponível, nós vamos trabalhar matemática. Ela teve 87% no exame que fez a semana passada. Cadê a descalculia? Né? E ela disse, olha, eu estou muito brava, porque a hora que eu comecei, né, trabalhar e nós começamos a trabalhar junto, e eu fui entendendo o que eu entendo, eu não entendo por que que me deram esse diagnóstico, né? Eu poderia passar minha vida toda acreditando nisso. E ela não tem problema nenhum. Era uma questão de comportamento, era uma questão de meio ambiente, era uma questão de estratégia de trabalho, né? Então eu fico me perguntando quantas pessoas estão diagnosticadas com coisas que, bom, os médicos fazem o que podem, os especialistas fazem o que podem, ninguém está trabalhando com má vontade. As pessoas estão trabalhando sob pressão, as pessoas estão trabalhando com exigências muito elevadas, com exigências que não têm cabimento, e eles fazem o que podem, né? Mas quanto isso pode custar, né? Você pode passar uma vida acreditando que tem uma síndrome de não sei o quê, quando na verdade, né, algumas pequenas correções e ajustes, nem sempre, obviamente, né? Não estou falando que é sempre assim. Mas para isso seria necessário, né, ter mais tempo uma pessoa. Por exemplo, essa menina cruzou, né, você, você entrou na vida dela, no percurso dela na escola, né, que teve a paciência de ensinar, mas para isso seria necessário uma vida menos corrida, né, profissionais que estejam, né, aptos a identificarem, né, os problemas e como resolvê-los. Um profissional com a visão espiritual, né? Profissional com a visão espiritual faz toda a diferença, porque a gente, quando conhece o espiritismo, quando estuda o espiritismo, a gente passa a ter uma forma particular de olhar para as coisas, né? De olhar para as pessoas, de ver os problemas. A nossa leitura muda, né? Então, um profissional, um professor de matemática que não tem a visão que você teve essa menina, mas ela passou por outros professores que não tinham e que aceitaram o diagnóstico dela e não tiveram a paciência de insistir, né, de ajudá-la, e você teve, porque a gente acredita, né, que com amor, com carinho, com respeito, né, a gente consegue ajudar o espírito. Então a gente vai entendendo que o espírito tem um peso muito grande sobre a matéria, né? Em todos os aspectos, mental, né? Quando a gente, as angústias, as depressões, todo esse sofrimento que muita gente está vivendo, né? Com essa parte, né, espiritual. Existe tratamento para tudo isso, mas é preciso, né, gente preparada para lidar com tudo isso, e tem muito pouco. E, Mas a influência espiritual ela é enorme, né, sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida no mundo, né? Tudo tem um peso, né? Esse peso vem, né, do lado espiritual e que a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar através da oração, do estudo, o entendimento, né? Essa compreensão que a gente adquire com o espiritismo é extremamente importante, porque a gente pode nos ajudar, né? Nossa vida muda, mas também a nossa compreensão do outro muda, a nossa forma de ver a vida, né? A vida daquele do outro muda. Então é uma bênção que nós temos que valorizar muito. e essa questão, né, de termos tempo para olhar para as pessoas, como profissionais, ou como amigos, ou como familiares, né? Porque cada caso exige um tipo de solução, né? Eu lembro de um caso que é uma pessoa que está assim muito obsedada, né? É um caso grave, sério. Mas eu vejo nessa moça tanta raiva guardada, né? E aí, conversando um dia com uma profissional, eu disse, ela precisa fazer boxe.
ela precisa dar soco, ela precisa fazer algo para liberar essa raiva. Ela não precisa de calmante, ela precisa pôr para fora essa raiva, né? Então, cada pessoa é um universo, cada pessoa, né? Às vezes uma criança hiperativa, você coloca, né? Começa a pôr para correr. Vamos correr, hoje nós vamos correr. Né? Ela não precisa de calmante, ela precisa correr. Né? Então, é, é preciso, né? Precisa chutar Nós bola. precisamos chutar bola, nós precisamos voltar para as bases simples. E claro que tem, né, problemas, claro que diagnósticos são importantes, né? A ciência está trabalhando com muito afinco, né? Embora, né, tenha os casos, né, que são a olhar, né? Mas está todo mundo tentando, né, fazer o melhor. Agora, né, por exemplo, nós não precisamos que seja tudo espírita. Tem medicina energética, né? Acupuntura, Doin, certos tipos de massagens, terapêutica com plantas, florais de Bach, terapia Homeopatia. musical, terapia com uso de animais, né? Cavalo, eh, homeopatia, né? Então não precisa ser espírita. Medicina energética tem várias variantes hoje no mundo, né? Que nós podemos usar, né? Estão aí para serem usadas, né? Oi, Lu. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu tô ouvindo aqui e, coincidentemente ou não, eu fiz um curso que eu queria fazer há muito tempo, né? E esse final de semana passado, sobre tratamento hormonal, reposição hormonal, mas são os bioidênticos. Porque eu quero me tratar em primeiro lugar, né? Porque eu tô vivendo uma fase assim que eu não tenho mais disposição. Eu vivo uma montanha russa por dia, assim. Eu já até conversei com a Gi tá por dentro, né, Gi? E eu falei, meu, não pode ser isso, né? Alguma coisa está errada. E aí você vai no médico, vai no outro, e não pode fazer, não pode. Por que não pode? Né? E aí eu sempre questiono, né? E pergunto, mas por que reposição hormonal vai te dar mais chance de você ter câncer, né? Se você conhece muita gente que nem chegou na menopausa, nem chegou a fazer reposição hormonal e teve câncer. E aí tem um dentista, né, que ele é PhD em fisiologia humana, e ele é muito assim, eu sigo ele, eu acho que ele é o cara que deu a cara para bater. Não, o flúor faz mal, né? Ah, quem que falou que o flúor faz bem para os dentes, para os ossos? E ele é super polêmico, publicou vários trabalhos, ele tem vários trabalhos publicados no PubMed, né? Ele é brasileiro, ele é do Nordeste, e ele agora voltou a estudar medicina. E ele questiona, ele bate de frente. Então muita gente odeia ele, já teve o CRO cassado, já foi preso quando ele publicou livros dizendo que o câncer não existe, né? E eu falei, eu vou comprar os 4 livros dele aqui. O Dani até discutiu comigo, mas você acredita nele? Eu falei, leia os trabalhos publicados dele. O que ele explica faz sentido. Aí ele bate de frente com a indústria farmacêutica, ele bota as moléculas lá e fala, ó, isso aqui é testosterona. Ó, o que o povo fez? Criou um outro medicamento, a indústria farmacêutica, né? E colocou a molécula de flúor. Né? Por exemplo, não vou falar da testosterona, não vou entrar nesse mérito, senão a gente vai ficar até amanhã conversando. Mas ele colocou lá a questão assim de a fluoxetina, que é para ansiedade, para tratar tal, tem flúor, né? E aí vai, né, gente? Se eu ficar aqui falando, eu vou ficar até... Nossa, eu fiquei em várias aulas dele, né? E pesquisa e não sei o quê. Por que a indústria farmacêutica tá fazendo isso? Caramba, né? Grana. Então, a gente chega nos consultórios médicos com representante e fala, ô doutor, aqui tem um estudo. Eu recebo também representante, né? Dos enxaguantes, das pastas de dente. Tem flúor, tem isso, tem aquilo, tal, mas é bom.
Ninguém vai estudar para ver se é mesmo. Ninguém questiona os trabalhos científicos, os artigos publicados pela Pfizer, pela Geisler, pelas indústrias farmacêuticas, né? Só que aqui eu só observo, aqui ao redor de casa, né? Todo mês abre uma farmácia nova, né? E gente comprando, gente consumindo. Ninguém quer estudar. Vamos pro imediatismo. Eu chego no consultório, tô com dor. Ah, mas vamos fazer terapia. Eu faço acupuntura, né? Ninguém quer tratar, quer solução rápida, quer remédio, quer medicamento, quer droga, né? Porque o único lugar que se chama droga de remédio é no Brasil, né? O único lugar do mundo. Então, gente, é assim, a coisa é grave, né? E a gente vê assim, ele conta umas histórias de a Pfizer, por exemplo, usando urina de cavalo, de égua para tratar, né? O Premarin, por exemplo, né? É xixi de égua, né? Então eles estão condenando as éguas, né? Ele prova isso daí, né? E dando diurético para a égua fazer xixi o dia todo lá, não para nem em pé, tem que ficar suspensa em cabos de aço. Por quê? Porque a Pfizer precisa vender o Premarin. Então, só para vocês terem uma ideia, seu áudio tá fechado, César. Oi, Lu. Isso é sério, hein? Sério, é grave, é Manda a grave. referência para a gente dar uma olhada. Eu vou mandar. Até pensei em Quero. conversar com ele, porque assim, o tempo todo eu falei, gente, então a gente é dominada pela indústria farmacêutica. Não, isso é fato, isso é fato. Isso é. Se eles tiverem a cura de algo e puderem esconder para te vender um remédio que você vai ter que tomar a vida inteira, eles vão escolher vender o remédio a vida inteira. Entendeu? Não São tem os de dúvida. uso contínuo. O próprio, acho, é o glifage? Acho que é o glifage. Eu sempre leio bula. Eu já briguei com a minha médica, já discuti. Pare de ler bula. Eu falei, ué, caramba, o próprio medicamento que é indicado, prescrito para diabetes, é contraindicado para diabéticos. E aí vai, né? Os efeitos colaterais. Você fala, e agora? Tomo ou não tomo? O que que eu posso fazer? Né? Eu sempre fui meio. Tomo, eu faço muita cirurgia, né? Eu acabo prescrevendo antibiótico, Sim, tal, mas eu sim. sempre prescrevo e falo, gente, será que eu tô fazendo bem para esse paciente ou não? Lembra que eu comentei uma vez? Falei, eu vou largar minha profissão, porque eu pico com anestesia, eu rasgo a gengiva, sangra. Será que eu tô fazendo um bem mesmo, né? Então eu me questiono, né? Mas eu preciso tratar o paciente, É, né? Ele tá com dor, preciso resolver. e você precisa tratá-lo dentro dos cânones da tua área, né? Exato. Agora, isso não impede que você se informe, que você se esclareça, que você descubra outras Né? possibilidades, Uhum. né? Então, é assim que a medicina e a ciência avançam, né? Se nós não tivermos ninguém aberto a novas possibilidades, isso não vai acontecer. Então, é lógico, por exemplo, que foi um acaso infeliz, né? Bom, nosso tempo está terminando, mas eu vou tentar ser bem rápido. É, Quando você faz os estudos de hipnose, de anestesia por hipnose, eles acontecem justamente no momento em que a indústria está começando a criar os primeiros anestésicos realmente eficazes. E aí o que as pessoas fazem? Isso que você falou, ninguém quer fazer um trabalho tranquilo, né? Vamos, não, tem uma substância, e é lógico que as substâncias têm um papel, têm uma importância. É lógico que uma anestesia é ótimo, porque tem gente que não consegue ser hipnotizada, mas quanta gente poderia, né, ser parcialmente anestesiado, né? Eu li o livro do David Ellman. Tem médicos nos Estados Unidos que usaram, né, combinação de anestesia e hipnose. Tem uma clínica que fez 14 mil cirurgias e nunca teve nenhum problema, né? E usava, às vezes, 30% da dose que tinha que usar nas anestesias. Então, há um mundo, a medicina energética, né, a medicina preventiva, se quiséssemos trabalhar, né, as plantas, meu Deus, você acha que Deus não deixou no planeta os recursos que nós precisamos, né? Mas tem essa questão da indústria,
né? Tem a questão do outro lado, que o ser humano é imediatista, né? E você vai no médico, você quer uma solução que seja rápida, prática, eficaz O e, poder né? tá no Exato, poder, né? exato. Então, aí tem a pressão da indústria farmacêutica, que é uma coisa seríssima, né? Então, nós estamos lidando com essas realidades. O que é que você pode fazer? Você pode ser uma profissional consciente, que use, né, os recursos que estão à disposição. Você vai fazer uma cirurgia, você vai fazer segundo os cânones da tua profissão, mas isso não te impede de ir aos poucos explorando. Não, você não deve largar a tua profissão, você deve Ser continuar, radical, né? É, não ser radical, né? não, Porque e avançar, porque acreditar em tudo que, é professor, tal, tem trabalhos publicados, mas a gente tem que usar o bom senso, né? Filtrar algumas exato. coisas, porque o cara também quer impor a teoria dele. Não, mas eu tenho um trabalho publicado, beleza, mas você vê, Não, CRO caçou, tal, o pessoal vem em cima, porque tá mexendo com gente grande, né? não, Gente de mas poder, né? isso, Lu, é o que vai acontecer mesmo. Essa semana eu estava vendo uma entrevista do Dr. Charbonneau na França e ele trabalha, né, com hipnose, ele trabalha com as EQMs, né, as experiências de quase morte, e ele foi perseguido pelo CRM francês. Durante uns 4 meses, as comunicações dele foram vigiadas. Ele soube isso depois por uma das pessoas que vigiou, porque chegou para ele e falou: "Eu não entendo por que que eles estão vigiando o senhor. O senhor não é um bandido, o senhor é um médico, né? Nós fazemos isso com bandidos." Ele foi ameaçado, ele teve quase o seu diploma cassado, entendeu? Então, pessoas que saem da caixinha e que ameaçam essa indústria, né, é lógico que elas são visadas. Agora, um médico que inova, ele também tem que ter, né, o bom senso de saber que ciência se faz, né, não só com ideias revolucionárias, mas você tem que transformar essas ideias em protocolos, testar esses protocolos, provar que eles são eficazes, né? Então, há um longo trabalho, mas estar aberto para tudo isso é importante, pesquisar é importante. E isso mostra que você é uma profissional que está interessada em não só, né, se limitar a uma prática sem sentido, mas a ampliar a sua compreensão de tudo isso. Isso é ótimo, né? E essa questão que você levantou, pessoal, né, da sua reposição hormonal, né, com certeza vai interessar outras mulheres que estão aqui, né, que provavelmente vão se colocar essa mesma questão, né? Eu tinha levantado a mão. Não. Então, continuemos, né? Eu acho que é essa a beleza de estudo, é isso aqui, né? E a gente vai trocando figurinha e vai trocando informação e vai vendo que é lógico que existe todo um mundo, né? De terapias a serem desenvolvidas, baseadas na mente, na meditação, na energia, nos recursos que a providência divina nos deu no planeta, mas nós temos que lidar com uma indústria que é faminta, né? Por dinheiro. Então, que por outro lado também tem a sua utilidade, né? Nós não podemos e isso que você falou, né, da urina das éguas, o primeiro remédio desenvolvido para AIDS, né, vem do esperma de um peixe, né? Então, o AZT era uma molécula que foi encontrada no esperma de um peixe. Então, nós, assim, nós não temos, né? Depois você vai para o laboratório de química e vai fazer uma síntese, né? Depois você não precisa manter éguas, né, fazendo xixi o dia inteiro. Você pode sintetizar isso no laboratório, mas às vezes não conseguiram, né? Então, por isso tudo que tem que ter esse bom senso, estudar, né? O que ele falou pode ser verdade num período que durou 2 semanas e depois acabou, né? Então, tudo isso a gente tem que ter esse bom senso, né? Mas vamos em frente. Obrigado, Lu, excelente. É esse tipo de reflexão que nos ajuda, né, a ir enriquecendo. Muito bom. Nós temos muita coisa para pensar. Vamos então finalizar, porque o nosso tempo realmente esgotou.
Vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, abençoe-nos, Senhor, que a vossa luz, que a bondade dos nossos benfeitores possam envolver-nos nestes instantes, envolver nossos lares, nossos entes queridos, aqueles nossos irmãos que estejam passando por dificuldades com a saúde física, que possam receber, Mestre, o amparo, as energias que necessitam. Envolva-nos, Senhor, na luz do equilíbrio, da saúde, da serenidade, que possamos lembrar que este mundo é apenas uma escola, muitas vezes um hospital, que nós possamos, Mestre, crescer, melhorar, aprender, servir, nos ajudarmos mutuamente, que nós possamos, Senhor, humildemente aprender com estes seres que nos trazem tanta luz, tanto amor, tanta bondade, que nós possamos acolher esta luz e transformá-la em recursos de força, de trabalho, de paciência, de bondade. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja, Mestre.